que a paz do Senhor Jesus Cristo possa habitar em ti. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito de Deus diz. Carta que o apóstolo Paulo escreve, 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E só existe uma verdade, e ela não é do homem, ela pertence a Deus. E por esta mesma palavra, que é a verdade, Deus vai julgar com justiça este mundo, por meio de seu Filho Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, foi quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da glória de Deus, e a expressa imagem do Deus invisível. Toda a criação, tudo que foi feito por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que se anuncia o fim, antes mesmo que ele venha. Deus não quer que o homem se perca, mas que venha ao conhecimento da verdade. E a Escritura Sagrada é a verdade de Deus, é testificada, e ela é o testemunho de Deus, que ressuscitou seu Filho dentre os mortos. Por isso que está escrito que verdadeiras e fiéis são estas palavras. Quando Jesus esteve na terra, ele falou aos seus discípulos: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu recebi mandamento de meu Pai, sobre que hei de dizer e sobre que hei de falar. E o mesmo aconteceu na vida deste homem, chamado por Deus desde o seu ventre da sua mãe. E ele se chamava Paulo de Tarso, doutor dos gentios, homem eloquente, conhecedor aquilo que falava a lei, era zeloso pelas tradições de seus pais, e na sua nação excedia em judaísmo. Mas tudo isso ele considerou que viveu ignorante, porque a ignorância levou ele a perseguir a igreja do Deus vivo. E quanto mais perseguia, mais ele ficava à vontade de fazer o que quisesse, quer seja homens, quer seja mulheres, prender, ameaçando-os, a
arrastando pelas ruas de Jerusalém, porque tinha autoridade dos principais sacerdotes. Mas por uma revelação de Jesus Cristo, a vida de Paulo seria transformada. Ele não mais seria perseguidor, mas agora anunciador daquela fé que antes destruía. E só há uma fé, e esta fé, para o homem obtê-la, é Deus que dá, porque é um dom de Deus. E a fé para o homem crer nas profecias bíblicas, porque são as profecias de Deus que estão acontecendo por toda a terra. É um cumprimento da palavra. Quer o homem aceite ou não, o homem na soberba reconheça ou não, mas a Bíblia fala que Deus, Ele não tem prazer na morte do homem ímpio. Traz estas coisas à memória. Era para o homem estar percebendo o que esta palavra realmente está falando. Porque esta palavra o homem não aprende ela cursando o curso de teologia, ou indo à melhor faculdade do país, ou estudando com os melhores doutores desta era, tampouco com os filósofos, teólogos. Mas esta palavra o homem aprende ela quando ele se converte, quando ele sai das trevas e vem para a luz, quando ele deixa de servir o diabo e venha para a presença de Deus servi-lo em espírito e em verdade. Por isso que é loucura a pregação da fé, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E mais uma vez, a gente tem visto pela terra o descuido, o despreparamento e a confusão que este povo anda tendo por não conhecer as Escrituras, por não examinar a palavra, e estão levados de um lado para o outro, homens dependedores de outros homens. Mas a Bíblia fala que nós devemos depender de Deus, andar com Deus, se sujeitar a Deus, se chegar a Deus, ser amigo de Deus, fazer a vontade de Deus. Porque a quem nós nos apresentarmos para poder servir, tornamos-nos escravos para obedecerdes ao pecado para a morte, ou a Deus, a justiça para a obediência. Mas o apóstolo Paulo agora anunciava Cristo Jesus crucificado, e era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós é o poder de Deus. A ressurreição é que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas julga coisa incrível entre vós, que Deus possa ressuscitar alguém dentre os mortos. A Bíblia fala que prova clara do justo juízo foi que Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele, e para sempre estaremos com Ele. Mas muitos dos que dormem no pó da terra terão que ressuscitar, uns para a vida eterna, é a recompensa, é o galardão que receberão do próprio Jesus. Mas outros ressuscitarão também para o desprezo e
vergonha eterna. Jesus fala: qual de entre vós que se envergonhar de mim e da minha palavra diante dessa geração má e adúltera e pecadora, também eu, Filho do Homem, me envergonharei de vós, quando estiver na glória, junto de meu Pai e dos seus santos anjos. Quem se envergonha de Jesus, Jesus também se envergonhará dele. Confessar Jesus não é o homem ir à igreja, a primeira da esquina que ele encontra. Confessar a Jesus, Paulo diz na carta de Romanos, no capítulo 10 e versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é esta: o homem tem que aceitar o testemunho de Deus. E o testemunho de Deus foi que Jesus morreu e ressuscitou. Ele não está mais pendurado numa cruz, no crucifixo ou numa estátua de gesso, de madeira, de bronze, de ouro e de prata. Jesus Cristo é Espírito. Ele está onde tem 2 ou 3 em seu nome reunido. E proclame o seu nome com verdade e com sinceridade. Porque há muitos faladores, disse Paulo, há muitos vãos que estão deturpando a palavra, estão desviando do caminho aqueles que estavam chegando a ele. Mas a Bíblia diz que Deus tem este fundamento: ele conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo se desvia da iniquidade. Deus não se deixa escarnecer, não há esquadriação em seu pensamento. Deus é puro, é santo, é justo, é verdadeiro. Ele é um Deus imutável, desde a eternidade. A eternidade ele já era Deus. Foi ele que criou a terra, o céu, o mar e todas as coisas que existem pelo poder da sua palavra. E a palavra se fez carne, era o verbo no princípio. Mas que a seu tempo, Deus assim nos manifestou em Cristo Jesus, quando ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é esta: que creio em ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Esta é a promessa que ele nos fez, disse o apóstolo João, que Deus é luz e não há injustiça nele, não há trevas alguma nele. Ele é verdade. Por isso que Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Quem se envergonha dele, ele também terá vergonha do homem no dia do juízo. Horrenda coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Mas a Bíblia diz que na terra há muitos deuses, há muitos senhores que têm se feito. É o Deus da chuva, é o Deus do carnaval, é o Deus da Mega Sena, é o Deus do futebol, é o Deus do funk, é o Deus do axé, é o Deus do pagode, é o Deus do rock. Qual é o Deus que você está servindo aqui na terra? É o Deus que realiza sonhos, é o Deus fantasiado de Papai Noel, é o Deus de Hollywood, é o Deus das religiões. Mas a Bíblia fala em João, capítulo 17, versículo 3, que só existe um Deus.
E este Deus está escrito em sua palavra. Ele nunca foi visto por homem algum, mas o Filho que está no seio do Pai, este o fez revelado. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 34, que como Moisés nunca mais se levantou em Israel profeta semelhante a ele, e o Senhor Deus o conhecera face a face. Foi através da rocha que Moisés conseguiu ver Deus pelas costas. A glória de Deus é só através de Jesus que nós conseguimos enxergar Deus pela fé. E a palavra é suficiente. Ela supre qualquer necessidade do homem na terra. Mas há muitos caminhos que o homem tem buscado andar. Mas a Bíblia diz: andai no caminho da luz, andai no caminho da justiça, andai no caminho do temor, andai no caminho da verdade, andai no caminho que é Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por Ele são feitas todas as coisas, nada do que existiu sem o consentimento dele. Porque antes que houvesse dia, ele já era Deus. Ele estava com Deus no princípio da criação do mundo. E a razão de ele ter feito a reconciliação através do seu único filho com este mundo foi para que o homem não morresse em seu pecado e fosse condenado. Por isso que a propiciação aos nossos pecados é só em Cristo Jesus. Não precisa fazer promessa. Sair de São Paulo e se dirigir até a Aparecida do Norte, andar 700 metros em uma escada, não precisa pagar, porque o preço foi pago. A redenção foi Ele que pagou. Através do seu sangue nós temos paz com Deus. Através da sua morte foi derrubada a parede da inimizade em que nós, outro tempo, andávamos segundo o curso deste mundo. Fazíamos o que por natureza parecia bem aos nossos olhos. Mas Jesus Cristo manifestou graça, verdade. Por isso que Ele veio não julgar, mas Ele veio salvar. Mas se alguém ouvir esta palavra e não crer, já tem quem o julga. A mesma palavra que Jesus pregou, que os apóstolos pregavam, que os profetas anunciaram, que a lei de Moisés fala, e no livro de Salmos está escrito: o homem será julgado por ela. Enquanto tendes vida, creia no nome poderoso de Jesus, porque é o único nome que te salva do inferno. E o inferno não é conto de fadas. O inferno não é uma fábula contada. O inferno é para lá que irão aqueles que não se sujeitaram a este evangelho. A Bíblia diz em Salmos capítulo 9: serão lançados no inferno todos aqueles que se esquecem de Deus, as nações ímpias que não obedecem o seu evangelho. Deus não fez distinção entre povos. Ele não fez acepção entre pessoas. Ele quer que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. E esta verdade não precisa você pagar com dízimo para poder conhecê-la. Esta verdade não precisa você bater carteirinha na sua religião. Esta verdade é quando você decide voluntariamente abrir o seu coração, rasgar o seu coração e atender o que esta palavra diz. Aceitar, porque fará em você uma fonte de águas vivas que jorre para a vida eterna. O Espírito de Deus vai selar a tua vida com Deus
E ainda que você tenha algum tipo de desejo por este mundo, Deus vai tirar e vai acrescentar em você graça, vai acrescentar conhecimento, para que você não fique presa fácil, vulnerável ao diabo, porque o diabo anda ao vosso derredor, bramando como um leão. E o diabo não quer só matar as pessoas, o diabo quer destruir aquilo que Jesus fala em Apocalipse, capítulo 3. Guarda o que você tem, para que ninguém roube de ti a coroa da vida. Jesus deu fé para você andar firme com esta palavra, a esta promessa que diz respeito a mim, a vós e a todos quantos nosso Deus chamou conforme o seu decreto, porque Deus também deu direito ao arrependimento até os gentios. Está escrito em Atos, capítulo 11, versículo 18. É nós que não fazíamos parte dos ramos naturais, mas assim Deus enxertou nós, sendo nós oliveiras bravas, porque Deus faz conforme a sua vontade, e não pode o barro contender com o seu Criador, não pode o homem dar conselho a Deus, porque Deus é conselheiro sábio, é Ele que te aconselha a andar no caminho justo, reto, no caminho de vereda de justiça, porque Deus tornará os seus caminhos aplanados. Mas é uma decisão entre você e a escolha de andar com este Deus. Mas para andar com este Deus, você vai ter que deixar o Deus Mamon, o Deus da Mega Sena, o Deus do futebol, o Deus do funk, porque para andar com este Deus aqui, o homem tem que renunciar tudo que diz respeito à carne, que a carne gosta. O homem tem que crucificar os desejos na cruz do batismo com Cristo. Aí ele vai nascer de novo, mas agora é uma nova criatura, ele terá uma nova identidade, o CPF dele será um novo CPF. Sabe para quê? Para que naquele grande dia o seu nome seja achado no livro da vida, porque serão abertos os livros e também o da vida. É lá que Deus vai saber se o seu nome foi escrito, porque quando ele começar a falar pela lista, Joaquim, Guilherme, ô João, e o homem tiver lá o seu nome escrito, ele não sofrerá o dano da segunda morte, porque bem-aventurado é aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Mas aqui Paulo falou de dois homens que perverteram a fé de alguns, falando que a ressurreição já era feita. Uma vez eu vi um homem que há 14 anos ficou numa igreja dessas evangélicas, Assembleia de Deus, e ele viu que o sistema religioso, político, não estava coincidindo com aquilo que está escrito. Então ele decidiu começar a ensinar, mas a besteira dele foi falar justamente o que esses dois homens falaram, Himeneu e Fileto, que a ressurreição já aconteceu, que Jesus já voltou e já buscou o seu povo. É mentira. Quando a ressurreição acontecer, quando Jesus voltar, a Bíblia diz vai estar dois no campo, vai estar dois na cama, vai estar duas trabalhando juntas, uma vai ser levada. E quando desaparecer o povo de Deus, a mídia vai falar, o Jornal Nacional vai falar, porque vai dar grande ibope. E o que eles gostam de ibope é de a mídia crescer,
dá audiência para eles. A Bandeirantes vai falar, a Record vai falar, o SBT e todas as vias de internet vai ter que falar. Foi a igreja de Jesus que pregava o arrependimento, que pregava a conversão, que pregava o batismo, que pregava a salvação, que pregava a verdade. Mas é poucos que vão ser salvos. Mas se você quer fazer parte destes poucos, então se ajude a igreja do Deus vivo, porque ela não é títulos, ela não tem CNPJ, ela não tem parcialidade com política, nem com esporte. Ela é pura como uma virgem que está se aprontando para o seu marido. Assim também a igreja, ela tem que ser sem mácula, sem ruga, sem mancha, irrepreensível. A igreja tem que andar segundo os padrões bíblicos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, você pode ler, e se você encontrar a palavra purgatório, aí eu vou acreditar nos dogmas dos papas, na pregação dos padres. Se você encontrar reencarnação, eu vou acreditar e vou fazer parte da religião do espírita, do espiritismo. Mas agora, se você não encontrar, então creia, porque a Bíblia fala da ressurreição dos mortos. É o corpo que foi enterrado no cemitério do São Luís, ou do Vila Mariana, ou de onde quer que seja, ou aqueles corpos que foram enterrados em cemitérios clandestinos, matas, florestas. Mas o corpo vai sair de onde ele foi enterrado, e a alma, se estiver no inferno, se estiver no mar, se estiver aonde ele estiver, ela vai ter que sair. E o corpo e a alma, para se apresentar ante o tribunal de Cristo. E a Bíblia diz: cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Por meio das nossas obras seremos julgados. Por isso que o pecado causa vergonha no homem hoje. Mas enquanto você está vivo, a solução para o teu pecado é Cristo Jesus. Se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. É um pecado, mas aonde o pecado abundou, a Bíblia diz em Romanos: superabundou a graça de Deus. Mas não usa da graça para dar ocasião ao pecado. Não vai pisar na graça, não vai fazer o que você quer, porque eu já escutei irmãos falar a mim que essas evangélicas, filhas do diabo, chamando ele para se deitar, fazer sexo, e depois Deus vai perdoar, Deus é misericordioso, se cair, Deus levanta de novo. Isto é brincadeira com Deus. Deus não leva em brincadeira, Deus leva a sério. Deus não terá o culpado como inocente. Estão fazendo o que quer com este sangue, mas eu não sou besta, porque este Deus da Bíblia, Ele ainda mata, Ele ainda permanece tendo autoridade, domínio e poder. Ai do homem que zombar dele. Horrível coisa é cair na mão deste Deus. Mas a ressurreição é o corpo voltar à alma, a alma voltar ao corpo, e os dois, porque o Espírito que está dentro do homem foi Deus que assoprou nele, e a Bíblia fala que vai voltar para Deus que o deu.
mas a sua alma não vai para o purgatório. A sua alma não vai reencarnar com o seu corpo. É o juízo vindouro. Jesus Cristo está voltando. Este mundo que foi criado pela palavra de Deus, pela mesma palavra, será julgado. Então procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, porque os reprovados não hão de herdar o reino de Deus. Os reprovados, eles não vão estar à direita. Então creia no poder do Evangelho, porque Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Era o cuidado, era o zelo que ele teve com esta palavra. Paulo não levou em brincadeira todo o trabalho que fez. Ele foi chicoteado, foi apedrejado, esteve muitas vezes em perigo, passou fome, passou sede. Ele soube ter com abundância, mas também a passar necessidade. Mas em todas as coisas, ele podia em Cristo que o fortalecia, porque não era a falta de alimento que o prejudicou, não era a falta das coisas pertencentes a esta vida que o deixava preocupado, mas era com os falsos crentes, era com os falsos pastores, era com esses gananciosos, lobos cruéis, que não perdoariam o rebanho. Mas Paulo diz que ele fez trabalhando noite e dia e noite, incansavelmente, por causa deste evangelho. Era prisioneiro de Jesus, era-lhe imposta esta obrigação, e ele entendeu, porque foi feita uma revelação a ele, que muito deveria padecer por causa daquele justo, por causa daquele nome, Jesus Cristo. Ele iria sofrer perseguição, mas a Bíblia diz, no final da sua carreira, quando ele falou na carta de Timóteo, na segunda epístola, capítulo 4 e versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, era a confiança, certeza que ele teve em Jesus e na palavra de Jesus. Desde agora, não era para depois, é desde agora. Está reservada a coroa da justiça, a qual o mesmo Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. O mundo jaz do maligno. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus e anda na luz como na luz ele está. Pratica a verdade e ama a justiça.
ele sempre será aprovado por Deus, porque Deus não se envergonha de lhe chamar filho. Bem-aventurado é o que lê, é o que ouve as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então medite de dia e de noite nesta palavra, porque será lâmpada para teus pés e luz para o teu caminho. Guarda na tábua do teu coração, porque esta pregação, um dia Deus vai querer conta dela. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Glória. Amém, irmãos. Deus abençoe. Não sei escurecer.